Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem aí com você? Que bom estarmos aqui mais um dia, né? Mais um dia para agradecer e louvar a esse Deus maravilhoso. Temos tanta coisa para agradecer, né? Esse Deus, hoje essa chuvinha maravilhosa. Gente, que delícia, né? Que delícia. Vamos fazer o que temos que fazer, né? Fazer o que tem que ser feito, dando graças a Deus, né? Acordando cedo, levantando cedo, tendo disciplina, né? Provérbios é um livro que nos ensina muito a ter disciplina. Nós precisamos ter disciplina na nossa vida se a gente quer alcançar os nossos objetivos e se a gente quer que Deus nos ajude, né? Para que a gente possa fazer com que as nossas orações sejam atendidas. Lembra ontem quando a gente lia Tiago, né? Que a gente faz as orações, mas a gente faz assim mal feitas e muitas vezes não conseguimos resultados. Então, nós temos que conseguir os nossos resultados, agradecendo a Deus, pedindo a Ele orientação, né? Para que o nosso dia seja um dia bem frutífero e que seja o melhor de nossas vidas, porque é hoje somente que nós temos, né? O ontem já foi e o amanhã ainda não veio. E o amanhã nunca chega, porque o amanhã sempre é hoje. E hoje é que nós temos que dar tudo de melhor de nós, fazer o melhor de nós. E hoje eu quero começar esse vídeo com uma forma de gratidão mesmo a Deus e para a gente refletir um pouquinho sobre a importância, né, da gratidão na nossa vida, do relacionamento, né, familiar, no relacionamento conjugal, no relacionamento com a comunidade, no relacionamento com a sociedade, onde a gente estiver, né, no nosso relacionamento. Então vamos lá, olha que lindo, ó. Ao invés de olhar para os problemas, olhe para as bênçãos. Ao invés de olhar para os obstáculos, olhe pelas oportunidades. Ao invés de olhar para o que está dando errado, olhe o que está dando certo. Mude o seu olhar e tudo vai mudar. Não tire Deus de dentro da sua família, da sua casa, né? Sua família é uma bênção. Para que tudo, né? Porque tudo que você precisa e tudo que nós precisamos fazer no mundo, temos que começar primeiro pela nossa família. A nossa família é o alicerce, é a base. Se na família vai bem, tudo vai bem. Se na família não vai bem, nada vai bem. Então, que a nossa família seja uma família próspera, uma família que vive em harmonia, um respeitando o outro, mães abençoando os filhos, maridos abençoando as esposas, esposas abençoando os maridos, vivendo um para os outros na mesma missão, lembra? Submissão é viver na mesma missão, né? Marido não tem segredo para a esposa, esposa não tem segredo para o marido. Isso é muito importante, né? Então, que a nossa família seja uma família de bênçãos, uma família de exemplo para as outras famílias e que outras famílias venham se comportar, né, e se espelhar nas nossas famílias. Se a nossa família for boa, a sociedade é boa, o país é bom e o mundo fica muito melhor de se viver, né? Então vamos lá? Capítulo 21, versículo 14, né? Nós paramos então no versículo 14. Olha que lindo esse versículo. E eu chamo atenção aqui para os casais, né, namorados, casados, né? Principalmente, né? Mas em todos os sentidos, né? Amigos, relacionamentos amigos, porque tem um amigo, né? Tem um tesouro, não é verdade? Olha que lindo esse aqui, ó. Um presente que se dá em secreto pacifica a ira. E o presente posto no seio põe fim à forte indignação. Gente, quando eu li esse versículo, eu falei, nossa, mas que versículo torto. Mas depois, quando eu comecei a refletir e vi quanto é lindo esse versículo, olha o poder de dar um presente. Muitas vezes o casal tá assim, né, meio que um virado as costas pro outro. Aí você pega e vem com um presente. Uma
flor, qualquer coisinha. Olha, meu amor, lembrei de você, trouxe esse presente. Mas é ali no secreto, vocês dois só. Porque quando você está perto de outra pessoa e dá um presente, pode ficar certeza, olha, pode estar certo, que a repercussão não vai ser a mesma. Quando você está no íntimo, por isso que ele fala aqui, posto no seio. O que é posto no seio? É por dentro, escondidinho. É vocês dois só. Né? Vocês dois. Os amigos entre amigos, namorados, né? Casais. Dar um presente significa uma gratidão muito grande. É fazer com que restaure relacionamentos, que a paz pode existir nesse presente. Olha aí, muitas vezes você está discutindo com seu marido ou discutindo com a sua esposa, daí você fala assim, eu vou apaziguar isso, vamos acabar com essa discussão. Aí você vai lá, traz um presentinho para sua esposa ou traz um presentinho para o seu esposo, mas não precisa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Não, faz um cartãozinho ali bonitinho com papel. Você tem papel, se não tiver um papel de pão, qualquer papel você vai ter, um jornalzinho mesmo. Faz um papelzinho bonitinho e escreve eu te amo, me perdoe. Sabe? Gente, então olha, que lindo esse versículo, né? Então aqui, ó, o poder de dar um presente para as pessoas, principalmente quando oferecido com discrição e sabedoria. Nada de dar presentes, porque quando você dá presente para outras pessoas, na frente de outras pessoas, para que todos vejam, você não está dando presente para aquela pessoa. Você está fazendo, você está querendo se aparecer na presença daquela outra pessoa. Lógico, a menos que seja um final de ano, que todo mundo dá os presentes, num amigo secreto, é diferente. Mas aqui ele está dizendo que um presente disfarçado, um presente discreto, pacifica a ira. Ou seja, alguém está irado, alguém está chateado, alguém está magoado. E pare de pensar, não, ele que começou, ele que tem que pedir perdão. Gente, lembra que eu disse, eu fiz um vídeo sobre autoconhecimento. E a gente precisa, quando a gente tem precisa perdoar, mesmo se a gente não estiver com a razão. Porque perdoar é perder a razão. Você quer ter razão ou quer ter paz? Quanto vale a paz? Não, eu estou certo e não vou voltar atrás e não arredo o pé. Quem quiser que peça perdão, peça desculpa, aquele que me magoou. Para com isso. Perder a razão. Perdão é perder a razão. Né? Então, um presente dado, qualquer coisa que você der para a pessoa, que a pessoa vai ver que você lembrou dela. Não é só palavras também ajudam, mas porque palavras, não é com palavras que a gente demonstra o nosso amor. Porque qualquer um, até para um cachorro a gente fala que a gente ama, né? Mas é com atitudes, é com atitudes. Atitude é placa a ira, né? E dar um presente, então, é tão gostoso. Mas ali, vocês dois, sabe? Então aqui, ó, mesmo uma grande fúria pode ser suavizada com esse gesto. Não se trata de dar presentes com segundas intenções, tá? Mas destaca aqui a sabedoria e humildade em solucionar conflitos. Gesto de amor, de bondade, né? De gratidão, né? Então ele pode restaurar relacionamentos e trazer a paz. Olha que lindo, esse versículo é maravilhoso. A gente podia parar por aqui, que já tinha dado, né? Já ganhamos o dia com esse versículo, não é mesmo? Mas vamos lá, continuando, né? O 15º. Praticar o direito é alegria para o justo e o terror para os malfeitores. Lógico, se você pratica a justiça, aquelas pessoas que são injustas, né? O mundo que é injusto, muitas vezes você está no seu trabalho, e aí você está fazendo tudo que é justo certinho. E aí a pessoa está vendo quanto você está crescendo porque você é honesto, você é uma pessoa íntegra, todo mundo pode confiar em você. E aí aquela pessoa vai ficar com o quê? Que às vezes ela não gosta de sua atitude, não é como você, ela quer que as pessoas gostem dela, mas ela não sabe fazer isso porque ela tem muito rancor no coração. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer o quê? Ela vai ter né?
tem um terror sobre isso, tem uma mágoa sobre isso. Então, o praticar o direito é alegria para o justo e terror para os malfeitores, né? Então, os malfeitores, aqueles que querem praticar o mal, eles não se alegam com a justiça, não alegam com o direito, não alegam com as coisas boas. Ele só alega se ele vê alguém mais abaixo dele, pior que ele. Acima dele é um problema. Por isso que quando você dá um passo a mais, você subiu de nível, aqueles que vão te puxar é os que estão abaixo. Os que estão para cima de você nunca vai te puxar o tapete, é os que estão abaixo. Tome cuidado, né? Procure ser cada vez mais praticante da justiça, praticante do direito, né? Praticante das coisas boas, que é aquilo que Deus nos ama, é aquilo que Deus ama e que a gente precisa amar, porque praticar a justiça é um ato de amor de Deus, né? Quem se desvia do caminho do bom senso acaba descansando na Assembleia dos Mortos. E Jesus sempre dizia para nós, né, para os apóstolos, ensinava e pregava, que mesmo a gente estando morto, a gente viverá. Ou seja, se você está morto para ele aqui, nesse mundo. Se você é do mundo, nós estamos. Se a gente faz as coisas do mundo, vai no embalo do mundo, como eu dizia ontem, se a gente está indo a favor da maré, a gente está fazendo as coisas que o mundo aprova. E as coisas que o mundo aprova não é coisas que Deus aprova. Porque o reino de Deus não é desse mundo. Porém, vivemos nele. Porque nesse mundo jaz o maligno, a gente sabe disso. E nós precisamos então fazer o quê? O contrário, nadar contra a maré, contra a correnteza, né? Então aquele que está morto, ou seja, está seguindo a correnteza, mesmo que ele esteja morto, ele pode o quê? Pode viver, porque ele pode mudar suas atitudes e voltar a ser uma pessoa de tolo, passar a ser sensato, de insensato passar a ser sensato, de ingênuo passar a ser sensato, de ingênuo, de tolo, né? Passar a ser sábio, buscar a sabedoria. E nós precisamos o quê? Plantar. Porque quando a gente semeia a palavra, semeia a paz, Deus é que vai fazer a colheita, não somos nós, mas nós precisamos plantar. Então, a qualquer tempo, qualquer pessoa, por mais improvável que seja, Deus pode reverter o coração dela. Porque Deus é o Deus dos improváveis, né? Então, veja, todos nós já tivemos nossos pecados. E pecados feios, pecados terríveis. Eu já tive, você já teve com certeza, todos nós temos. Mas que Deus é um Deus misericordioso, nosso Deus. E Ele está querendo que a gente volte para Ele. E com isso, a gente precisa, porque a gente precisa, então, mesmo... O que acontece, então? Mesmo a gente estando morto, a gente vai viver. Então aqui, mas quem se desvia do caminho do bom senso, ele vai indo para a Assembleia dos Mortos, ou seja, vai indo para o mundo, cada vez mais se afastando de Deus. E pode ver, gente, quanto mais a gente se afasta de Deus, mais besteira a gente faz na nossa vida. Por quê? Porque a gente não tem temor, não tem obediência a Deus, a gente não obedece a ninguém, a gente acaba sendo orgulhoso, prepotente, achando que a gente pode tudo. E uma das coisas que a gente menos faz é ler a palavra. Percebe? Quanto mais a gente se afasta de Deus, menos a gente lê a palavra, né? Mas a gente precisa sempre se voltar ao Senhor para que a gente possa viver e não morrer, né? Porque se a gente não sabe o dia nem a hora, se a gente estiver afastado de Deus, como será o nosso julgamento final, né? Que nós teremos, não tenha dúvida disso. Então vamos lá, capítulo 17, versículo 17. Quem gosta de festa acabará mendigo. Quem gosta de vinho e carne boa jamais ficará rico. O que ele quer dizer aqui para nós esse provérbio? Não fique esbanjando, né? Não fique esbanjando. Seja prudente. Faça a sua caixinha lá, a sua reserva. Para a hora da dificuldade você não se apertar, né? E com isso você vai vendo. Lembra que está na Bíblia? Quanto mais eu tenho, mais Deus me dá. Quanto menos eu tenho, até o que eu tenho será tirado. Por quê? Porque eu sou, né, tolo. Fico atrás de festas, fazendo festas, fazendo mais festas, bancando festa que muitas vezes a gente não tem nem condições de fazer. Quantas vezes a gente faz festa? E toda festa que você faz, sempre alguém vai falar, sempre alguém vai reclamar. Então, por melhor que seja, então comemore, celebre com a tua família, sabe? Celebre com a tua família, com os seus filhos, com a sua esposa, né?
e seja sábio. Guarde, reserve, para que você não sofra, para que você, o dia de amanhã, possa juntar de pouquinho em pouquinho, você vai se tornando o quê? Tornando rico. Mas você tem que saber guardar, né? Muitas coisas a gente compra, que depois a gente olha para aquilo e fala assim, nossa, mas por que será que eu comprei isso, né? Nem precisava disso. Então, toda vez que você for comprar uma coisa, você olha e fala, realmente estou precisando dessa coisa? O que vai trazer de benefício? O que essa coisa pode melhorar na minha vida? Faz essas 3 perguntas antes, que aí você vai ver se realmente você necessita de fazer aquela coisa. Muitas vezes a gente não necessita. E vai entulhando coisas, né? Abre o guarda-roupa, faz anos e anos que não usa aquela roupa. Às vezes comprou e nunca usou. Então vamos lá, versículo 18. O injusto servirá de resgate para o justo, e o traidor para os homens retos. Veja, a gente tem um provérbio, né, que é um provérbio popular nosso, né, que a gente já inventou, né, que o inteligente aprende com os erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros, né? Muitas vezes na vida a gente percebe que, de repente, se você está pedalando uma bicicleta, aí o que está na sua frente passou dentro de um buraco. Beleza, ele não viu o buraco, mas você viu que aquele que estava na sua frente passou dentro do buraco, muitas vezes até caiu. O que vai acontecer com você? Você vai desviar desse buraco. É simples, um exemplo simples assim. Mas para dizer o quê? Que a gente aprende com o que a gente vê, com o que a gente vai vivendo, vivenciando. E na vida, nada a gente perde. Tudo a gente ou ganha ou a gente aprende. Tudo é experiência. Tudo é experiência. O que a gente não pode é desistir, é desanimar, né? A gente pode até dar uma... Ah, puxa vida, né? Que aconteceu isso comigo. Fica lá, mas é 2 minutos. Pronto, passou. Né? Não fica lamuriando. Porque se a gente ficar pensando no passado, por exemplo, que a gente fez no passado, isso é o inimigo que quer que a gente fique pensando. Por quê? Porque se eu sou filho de Deus, eu tenho a identidade de Deus, né? A minha identidade é ser filho de Deus. Ele é meu pai. Ele é o meu criador. Ele que me fez, a sua imagem e semelhança. Para que eu vou ficar me lamuriando? Não, eu vou tocar o barco para frente. Veja se Deus, ele para. Todo dia ele faz o sol nascer, ou ele faz a chuva, ele faz o dia e faz a noite, né? Gente, todo dia ele vai... A terra está em movimento, todo dia ela não para. Então, para que eu vou ficar me lamuriando, parado, deitado, reclamando? Para com isso, né? É bola para frente, é vida que segue. Não. E também não se preocupar tanto com o futuro. Vai fazendo o hoje. Se você fizer o hoje bem feito, o futuro será certo. Porque o futuro é sempre amanhã. E amanhã nunca existe, é sempre o hoje. Mas faça o hoje que você tem que fazer. E aí amanhã ele vem um hoje melhor do que o ontem que passou. Mas não fique se lamoriando no passado. O passado é só pra gente ver. Pô, o que deu certo no passado e o que não deu. Então deixa eu fazer diferente. E hoje é o momento exato pra gente fazer aquilo que tem que ser feito. Não ficar reclamando do passado e nem se preocupando com o futuro. Porque o futuro é ansiedade, que a gente fica ansioso. E isso é mal, faz mal pro nosso corpo. E se a gente faz mal pro nosso corpo, o que acontece com a gente? A gente acaba adoecendo. Né? E passado é depressão, a gente vive em depressão. Para de pensar no passado e para de pensar demais no futuro. Pense um pouco no passado para ver o que você pode fazer de melhor e pense no futuro fazendo hoje o que tem que ser feito. Como que eu penso no futuro? Fazendo melhor hoje, dando o meu melhor hoje, tentando mudar a minha vida hoje, trazendo paz na minha casa hoje, né? Procurando fazer o melhor hoje, levanta da cama hoje e vai atrás de uma coisa que você precisa fazer. Não deixe para amanhã, não deixe nunca para amanhã, porque amanhã não existe. Então é hoje que você tem que fazer. Se tem que plantar uma flor é hoje, se tem que consertar uma torneira é hoje, sabe? É hoje. É das pequenas coisas que se tornam grandes coisas. A Bíblia diz, quanto mais você tem, mais será dado. A parábola dos talentos, Jesus mostrou tanto essa parábola dos talentos para nós, né, do trabalhador, né? Ele vai, o agricultor vai e deixa 10 talentos. Lembrando que talento, gente, é dinheiro, tá? Talento é dinheiro. Não é talento assim de, o que você tem de talento, nasceu talento. Não. Porque talentos de verdade, assim, talentos sem ser o dinheiro, por exemplo, é sabedoria que você vai adquirindo com a vida. Você vai buscando, você vai comprando. Compre tudo para buscar sabedoria. Né? Agora, talento ali não, ali é dinheiro mesmo.
É dinheiro mesmo. Então o que você está fazendo com o seu dinheiro? Você está investindo o seu dinheiro? Você está deixando o seu dinheiro parado? Você está comprando porcarias que não está levando a nada, gastando o seu dinheiro à toa? Percebe? Então quanto mais você tem, mais você vai ter. E quanto menos, menos, porque quanto mais você gasta, menos você tem. Ou se você deixar parado o seu dinheiro também, é como aquele que tinha um talento, recebeu um e enterrou. O que aconteceu com ele? Servo mau e fiel, e infiel. Percebe? Então vamos fazer o que tem que ser feito. Né? Deus nos quer filhos prósperos. Jesus nos ensinou isso, a palavra diz. Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo como você se enriquecer com a Bíblia. Enriquecer no sentido sim, de você frutificar e colher os seus frutos. Com a Bíblia, a palavra, gente, a palavra fala muito sobre isso e nós precisamos entender aquilo que Jesus veio falar. Jesus não mandou a gente ficar dormindo, quietinho, parado, sem fazer nada, não. É isso que o nosso corpo quer, e o nosso corpo é matéria, mas dentro da gente tem uma alma e tem um espírito que nos fortalece e nos impulsiona. E a alma é que dirige e que comanda o nosso corpo. Então, se nós for fazer conta do nosso corpo, a gente não faz nada, só quer ficar dormindo, não quer ler, não quer estudar, não quer aprender, não quer fazer nada. Porque nós estamos deixando se dominar pelo corpo. E o corpo é do mundo. Tá bom? Muito bem. Vamos ver se dá tempo de fazer mais um. É melhor... de novo, hein? É melhor morar no deserto do que junto com uma mulher briguenta e mal-humorada. Então, isso eu dizia ontem, antes de ontem, e a Bíblia vai falar sempre disso. Por quê? Porque a mulher tem muita força. A força da mulher. A força do homem está na mulher, gente. É verdade. Porque a mulher, ela edifica o lar. O homem é provedor. A mulher faz o resto. Mulher, você tem que ser uma mulher digna, uma mulher respeitosa, uma mulher que ama. Você não precisa mostrar o seu corpo para ninguém. Você não precisa vestir umas vestimentas ridículas, como se estivesse na praia para se exibir. Por quê? Porque quando a gente está assim é que a gente falta Deus na nossa vida. A gente falta o quê? A gente está buscando o quê? Está buscando reconhecimento, está buscando aprovação. Nós não precisamos de aprovação, porque nós nascemos aprovadas. Deus já nos aprovou. Então nós temos que viver dignas de mulheres honradas, filhas de Deus, do Deus Altíssimo, maravilhosas, criadas à sua imagem e semelhança, para que a gente possa frutificar, para que a gente possa gerar a vida, para que a gente possa ser amada pelos maridos e os maridos amem suas esposas. Eu vou indicar aqui mais uma vez para vocês o livro As 5 Linguagens do Amor, que vai falar muito, né, sobre como você viver bem em todos os sentidos, mas principalmente o casal, né? E também As 5 Linguagens do Perdão. É do mesmo autor. 5 Linguagens do Amor e 5 Linguagens do Perdão. Leia esse livro, baixe pelo YouTube, ele tem áudio para você, fica mais fácil, você pode ouvir. Mas se você tiver condição de comprar o livro, melhor ainda, porque eu gosto também, né, de ir riscando, de ir marcando. E é muito interessante. Mas baixe o vídeo, o áudio pelo menos, que aí você vai ouvindo, vai fazendo as coisas, fazendo o serviço e vai ouvindo. Porque você vai melhorando muito. Eu ouvi muitos livros no ano passado, estou ouvindo esse ano também. E o que nos ajuda muito a mudar, a melhorar. E além do que, a Bíblia, né, gente? A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é o livro dos livros. Então, mulher, coloque-se nesse lugar de mulher, mulher maravilhosa, a imagem e semelhança de Deus, rainha, né? Rainha. Muitas vezes a gente fala assim, eu gostaria que meu marido fosse um rei, né? De fato, os homens são reis e as mulheres são rainhas, por quê? Porque são filhos e de Deus, Deus é o nosso rei. Então nós temos que ser reis e rainhas. Mas se eu não tenho um rei em casa, eu estou agindo como uma rainha para mim ter um rei, né? E o marido, às vezes, ele fala assim, eu não tenho uma rainha dentro de casa, mas você está agindo, marido, como um rei dentro de casa, para que a sua mulher possa ser uma rainha? Né? Então, veja, aquele versículo que nós começamos, né? Dar presentes, você estar fazendo um carinho, uma gratidão, você, sua esposa, seu esposo. Gente, isso traz paz, traz tranquilidade.
E os filhos precisam dessa paz, precisam desse amor, eles precisam ver esse amor dentro da família para que eles não busquem lá fora aquilo que está faltando dentro deles. Hoje nós temos uma sociedade muito carente de amor, muito carente de Deus, muito carente de tudo, porque está faltando nas famílias. E o mundo não vai ensinar o amor, muito pelo contrário, né? Então que hoje nós vamos parar por aqui, né? Que hoje Deus possa te abençoar, né? Te iluminar e que a sua casa seja uma casa maravilhosa, onde os filhos realmente possam sentar à mesa, ser os rebentos, né, da oliveira, né, ao redor da sua mesa, e que sua mulher seja luz, que seu marido seja luz para vocês, para você, né, para cada um de vocês, e que cada um de nós possamos dar o melhor de nós hoje, né, para os nossos filhos, abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa família, abençoar nossos amigos, abençoar todo mundo, nosso próximo, né, para que a gente possa viver um mundo melhor, né, para a gente possa colher os frutos da benignidade, a palavra difícil que eu não conseguia falar, né? Mas que a gente possa colher os frutos, né, do amor, da compaixão. Né? Então vai lá hoje fazer o que tem que ser feito. Lembra que o passado já foi, o ontem já foi, e o amanhã é o melhor que você pode fazer hoje para o amanhã ser melhor, né? Então faça aquilo que você precisa fazer e cuide-se um dos outros. Amem-se uns aos outros, como Jesus nos amou. E perdoe, porque perdão é perder a razão. É você tirar peso das costas e não carregar mais peso nenhum. Que você possa ter esse dia hoje e que Deus abençoe sua casa, seu lar, seu trabalho e vai fazer aquilo que precisa ser feito. Beijo no coração.